Lição 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier. Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia é igualmente razoável reconhecermos que com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Ó Deus Todo-Poderoso, agraciai-nos com sua bênção, com sua luz, com sua calmaria, ofertai-nos parte do seu discernimento, para que nós, na noite dessa quarta-feira, consigamos aprender, consigamos ensinar, consigamos principalmente compartilhar saberes, conhecimentos e experiências, a fim de enriquecer não apenas a nossa parte mental, mas também a nossa parte humana, nossa divisão de cada dia. Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma noite diante dos nossos amigos, na casa de nossos amigos, e pela vida concedida-nos a cada dia, com diversas etapas, com diversos passos, para que estejamos aqui hoje. Muito obrigado. Que assim seja. Isso aí. Não sabe? Não sabe? Imagine se soubesse, né? Imagine se soubesse, né? Gravou, porque foi a primeira da vida. Vamos ver se saiu. Falou baixinho, mas de repente pega assim. É assim, ó, vamos te preparar para você estar falando aqui ano que vem também. Né? Vamos sim, né? Vou abandonar a casa. Então assim, vou começar só com uma curiosidade. Eu tenho, assim como Dona Carla, eu fico observando vocês. E a gente observa, né, alguns erros assim, mas esse é um erro normal de todo mundo, né, que não é espírita, que não é estudioso do espiritismo. Então o Ciro e o Yuri, né, que são novos, vai começar a aprender a falar do modo certo. Né? É muito comum a gente usar, para falar de espiritismo, usar o termo kardecismo. Isso está totalmente errado. Kardecismo não existe. Tá? Nem era para existir esse termo kardecismo. Tá? Por quê? Ou é espiritismo,
doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, tá? Que é a doutrina codificada por Allan Kardec. O termo kardecismo foi começado a ser usado como preconceito e discriminação exatamente da Umbanda. Né? Porque assim, quando a Umbanda surgiu, né, com o Zélio Fernandino de Moraes, né, essas reuniões que eles faziam, o espiritismo já estava muito consolidado no Brasil. Tá? E naquela época era muito mais frequente ter as manifestações espíritas dentro da casa espírita, né? As manifestações mediúnicas. Então tinha muito mais psicografia, muito mais efeito físico, muito mais mediunidade de cura, muito mais materialização de espírito. E aquilo ia muita gente. E aí surge a Umbanda. E aí começou a atrair muita gente também. Só que naquela época, para você fazer uma reunião espírita, você precisava de autorização da polícia. Tá? E aí, com o surgimento da Umbanda, essas reuniões umbandistas, começaram também as perseguições a eles. Por quê? A Umbanda era uma religião de pobre e de negro, né? Que sempre foi muito mal visto. Né? E aí, os espíritas, para poder separar, né? Porque tudo passou a ser chamado de espiritismo. Então, para poder separar, começaram a usar o termo kardecismo. Né? Em vez de ficar usando, eu sou espírita umbandista. Então, assim, não, eu sou espírita kardecista. Então, isso foi uma criação do espírita brasileiro para poder separar, por causa do preconceito que tinha com a Umbanda. Tá? Então, assim, é um termo que nunca foi usado por Kardec, nunca foi usado pelos espíritas da França, né, onde surgiu o espiritismo, e foi começar a ser usado no Brasil, né, por espíritas totalmente preconceituosos com a Umbanda. Tá? Que nunca quiseram, a verdade, eu costumo sempre falar isso, né? Se Kardec tivesse conhecido a Umbanda, ele teria se maravilhado com o que a gente faz. Né? Teria com certeza procurado conversar com cada entidade que se manifesta dentro do... e não teria excluído ninguém. Né? Porque Kardec era assim, era muito curioso. Tá? E começando a falar sobre isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o centro espírita. Mas aí quando eu vou falar de centro espírita, estou falando do centro de Umbanda também. Por quê? Porque do ponto de vista espiritual, centro é centro. Não existe o centro espírita kardecista e nem o centro de Umbanda. O espírito, quando ele vai fazer o bem, ele vai no centro espírita ou ele vai no centro de Umbanda. Ele não olha o local onde ele está. Ele vai na igreja evangélica, ele vai na igreja católica, ele quer fazer o bem. O espírito do bem, ele só vai para fazer o bem. Para ele não interessa a religião. Apesar de ter espíritos, né, desencarnados do bem, que trabalham em prol da igreja católica ainda, como tem espíritos, né, que são espíritas, assim como tem espíritos que são da Umbanda ainda. Quando desencarna, continua a sua prática no plano espiritual. Mas para fazer o bem, eles estão sempre em todo lugar. Então a gente vai começar a falar daqui. Eu não sei se Elisângela, Rômulo e Maiara já visitaram o centro aqui do plano espiritual. Em sonho. Não? Porque aqui existe a estrutura física, que foi a que o Rômulo fez, e existe a estrutura espiritual. A estrutura espiritual, ela foi muito antes criada pelos espíritos, antes do Rômulo começar a levantar as paredes. Provavelmente o Rômulo visitou esse centro antes de começar a levantar as paredes aqui. Só que ele não lembra. Eu não sei se, tipo... Não tenho isso em memória, mas acredito que sim. Há uns 2, 3 anos atrás, ou até mais, eu vi esse centro, igual eu falo, daquela janela eu olhei, não tinha nada aqui. Eu olhei, né? Isso eu guardo, que essas madeirinhas eram assim mesmo. Então na hora que... Formado assim. eu nem sabia que o Rômulo ia ter essa missão. Eu nem sabia que era casqueta na vida isso aqui. Eu falei que eu queria era um pauzinho assim. em pé. Porque a minha visão dessa janela era isso. Aí depois veio acontecendo essas coisas, né, essas fases que o Rômulo passou. Então na hora que o Rômulo começou a fazer aqui, ele queria fazer assim, ó. Eu falei, não, esse vai ser assim, por causa da visão que eu tive e nem sabia. Então você... assim, mas eu não lembro. Mas não foi sonho, Tipo- foi tipo aquele flash, né? Mas assim, durante o dia. Na hora que você estava fazendo sim, mas o sonho eu via. Foi um sonho? Foi um sonho. Tá. Então, você visitou o centro aqui. A estrutura espiritual que tem aqui, você visitou. E aí ela foi montada. E o Rômulo recebeu essa inspiração para exatamente fazer assim, como você viu. E aí ele continuou fazendo. Essa estrutura já existe. E estou para falar que a estrutura é muito maior. Tá? Ela é muito maior. Porque assim, os espíritos eles fazem uma estrutura muito maior. Porque
Porque assim, hoje a gente tem poucos trabalhadores aqui, físicos, né? Médiuns são poucos. Mas espiritualmente falando é muito maior. A quantidade de espíritos trabalhando aqui, né, constantemente, porque não é só na hora da gira, né? Os espíritos estão trabalhando constantemente, eles não descansam, né? É o tempo todo, eles são energia, então eles vão sempre movimentar. É muito grande. Não são só os guias do Rômulo, da Maiara, o meu, do pessoal que está aqui que trabalha. Há uma falange de espíritos que todas, pela uma ordem, né, uma estrutura toda montadinha mesmo de departamentos, vamos dizer assim, cada um fazendo a sua função. Então são grupos, né, que trabalham junto com os guias nossos aqui. É assim que funciona a estrutura de um centro espírita. Tá? E esse é um trabalho, assim, espiritualmente falando, é um trabalho, para eles é muito fácil, montar uma estrutura, né, grandiosa, né, de vários andares, com vários departamentos, para a espiritualidade trabalhar. Né, do ponto de vista físico, é um pouco mais demorado, porque a gente usa todo o material, né, tem que comprar, né, espírito não precisa comprar nada, o espírito usa o que está na natureza, né, ele pensa, molda aquilo, né, e faz a parede, vai fazendo assim, é muito fácil para os espíritos fazerem isso, né. E além dessa estrutura espiritual, né, de paredes, existe, o que eu estou falando, né, os espíritos que trabalham aqui. E aí começa a surgir os espíritos encarnados para começar a trabalhar aqui. Tá? É como se fosse uma obra também sendo criada. Cada pessoa que chega aqui à casa é como se fosse tijolos numa obra. Então a gente vai ter tijolos. Os tijolos são, a gente olha assim, os tijolos são todos iguais, mas se a gente for olhar direitinho, cada um tem a sua diferença. Né? Quem olha de longe vê os tijolinhos ali que o Rômulo colocou, tudo igual. Olha de perto, você vai ver as diferençazinhas. E aí quando a gente compra uma quantidade de tijolo, né, no meio desses tijolos tem tijolo bom, tijolo fraco. Tem um tijolo mais forte que a gente usa para botar embaixo, tem aqueles que não, esse não está bom, a gente vai separando. Mas no final da obra a gente acaba utilizando esses tijolos também, os trabalhadores, né, a gente tem que utilizar eles também. E aí tem o forte, né, que são os tijolos fortes, e tem o tijolo fraco. E ainda tem aquele que esfarinha, ainda que a gente tem que tomar todo cuidado, porque esse é o pior ainda. É aquele que a gente bota a mão e aí desfarinha. E aí isso a gente perde. Esse é o que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas a gente acaba usando para tampar um buraquinho. Isso aí, né? na massa. Isso aí. Exatamente. Então assim, aí eu trouxe alguns textos para a gente poder estar comentando. Tá? No desempenho da sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo no plano propriamente humano e no plano espiritual. Tá? O que eu acabei de falar. A gente tem a estrutura espiritual do centro e a estrutura física. Né? Os trabalhos espirituais, eles não param em momento nenhum. Tá? A espíritos, a Maiara não vai ver porque eles conseguem esconder isso da Maiara, mas se ela fosse tivesse uma visão mais aprimorada da mediunidade, ela ia conseguir ver o tempo todo espíritos aqui trabalhando, né? E para eles não tem horário, é de madrugada, é o tempo todo. E muito provavelmente a gente que está aqui, quando dorme, a gente vem trabalhar aqui também. O Rômulo acha que quando ele vai deitar para acordar 4h da manhã, ele já está trabalhando aqui também. E aí ele volta para o corpo para poder trabalhar lá. E eu falei pra minha mãe isso outro dia, mãe, se eu me concentrar, a todo momento eu vejo os espíritos que estão ao nosso redor. E agora você tá falando isso. É exatamente, porque senão você vê o tempo todo o trabalho acontecendo. E aí o departamento, e aí traz sofredor, traz obsessor e traz... É o tempo todo, não é para assustar, tá? Não se fala, dentro da minha casa, não. Você tem a proteção toda espiritual. Porque quando a gente fala de espírito obsessor, a gente estava até comentando isso ontem, né? A gente costuma potencializar muito o poder que o obsessor tem. Mas a gente esquece o poder maior que tem os nossos protetores. Se a gente está trabalhando no bem, a gente tem uma proteção enorme do plano espiritual. Né? A gente estava comentando ontem do trabalho do cemitério. Fica um monte de gente com medo do cemitério. Mas no cemitério não tem só espírito ruim, não. Entendeu? Fica ali uma galerinha presa no corpo, entendeu? Materialista. Mas eles não são ruins. Entendeu? Está perdido. E aí quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, de ir até o cemitério para fazer um trabalho com uma pessoa, né? Vai com a gente, toda essa falange que está aqui, eles vão para trabalhar também.
E aí quando eles chegam lá, eles afastam esses espíritos ruins. Assim que a gente chegar, a negatividade vai sendo... Eles vão saindo por conta própria, eles não vão tentar lutar, porque eles não lutam. Tá? E a nossa energia também, junto com esses espíritos que vão com a gente, ajudam eles a socorrerem Sim, muitos sim, que sim. estão lá. É isso que eu ia falar. É porque assim, A gente vamos atuar naquele trabalho, mas enquanto bobear, a gente tá aí. a gente, Tô sendo útil aqui, não, a gente tô sendo como trabalhador, né, da casa espírita, normalmente a gente vai exatamente para aquele trabalho ali. Mas os espíritos que estão indo com a gente, eles vão fazer outros tipos de trabalho. Então assim, eles aproveitam a oportunidade. E espírito que trabalha no bem, eles estão sempre aproveitando a oportunidade de trabalhar. Então, surgiu uma oportunidade de trabalhar, eles estão ali fazendo. Então assim, tem um lá preso ainda, a matéria lá, sofrendo, que está preso ainda no túmulo, né, no corpo que está lá enterrado. Por isso que fala assim, vocês vão encontrar isso, vocês vão encontrar aquilo, e do nada realmente tudo aparece, tudo dá certo, porque realmente eu estava pré-programado. É? Assim, e isso é em todos os setores da nossa vida, entendeu? Em todo o trabalho que a gente vai fazer, vai uma falange acompanhando a gente. Não vai só os nossos guias. É gira de Exu. Não vai só Exu. Vai toda uma falange de espíritos que vai ali auxiliar também. A gira é do Exu? É do Exu. Mas vai uma grande falange de espíritos também para poder auxiliar ali. Fazer limpezas, porque assim, é grande, entendeu? O plano espiritual é muito grandioso. Assim, a quantidade de trabalhadores no bem do plano espiritual é muito grandiosa também. E quando a gente vem para cá, né, muitos dos nossos obsessores acompanham a gente. Uhum. Não é? Então, isso que está acontecendo aqui é muito bonito, é muito bom, né, Mayara? O pai do meu marido era um obsessor meu e dele. E ele, muitas vezes, o espírito dele acompanhando a gente, meu marido quase que já morreu. Eu também, ele fez muito mal pra gente, porque ele, né, tinha um problema com a gente de outras vidas. E depois desses encontros, né, semana passada, ele foi socorrido. Mayara viu. Ele foi lá, falou com Mayara, abraçou o filho dele e foi embora. Com o espírito da minha mãe ajudando ele, junto com uma outra pessoa que trabalhava lá no centro da minha mãe, ajudou ele a ser socorrido e ele foi embora. Você precisa ver como o meu marido está diferente, entendeu? Aquela pessoa insuportavelmente que ele estava, entendeu? Ele está uma outra pessoa, com outro comportamento. E eu nem conhecia a senhorinha que eu descrevi para minha mãe, ela que falou que era Dona Dulce. Dona Dulce. Parecido. Por isso que eu falei pra basta você que a seu gente- trabalho é muito grande. Eu não te contei, mas você é muito importante. Basta a gente se colocar no caminho do bem, né, fazendo um trabalho sério, que a espiritualidade está com a gente o No tempo dia que todo. você falou de obsessores, né? O espírito dele estava aqui. E outros também, obsessores nossos, né? Estavam aqui acompanhando. Vem assim, Sem e aí, sua presença. normalmente o que acontece num centro espírita, né, aqui de Umbanda também. Quando a gente vem, uma grande quantidade de espíritos obsessores ficam na porta porque não entram, né? Porque tem ali os guardiões, né? Exu e outros espíritos também que não deixam entrar. E a estrutura é luminosa, eles não entram, tá? Mas alguns são permitidos entrar, porque precisa ouvir, precisa participar do que a gente está participando aqui, e aí às vezes é aquele obsessor vingativo. Eu sou obsessor que não gosto do Rômulo, né? A gente foi inimigo de outras vidas. E aí eu estou perseguindo o Rômulo, aí eu chego aqui e vejo um Rômulo diferente, né? Não é mais aquele Rômulo que eu conheci, não é mais aquele meu inimigo, então eu vou seguir meu caminho. Então é assim que acontece. E daquele dia eu não sabia como você ia falar sobre obsessores. Eu não estava com a menor vontade de vir. Cheguei aqui porque eu falei pra Mayara, parecia que eu tinha sido arrastada. Eu cheguei, eu já vi o banco, eu fui, parecia que alguém fez assim comigo. Tu! Me jogou ali no banco. Eu fiquei meio assim, meio aérea, entendeu? Eu tava sentindo muito, assim, não comentei nada que eu não falei, não sei se era coisa minha, né? Seu irmão estava aqui. Mas eu não tava sentindo bem também aquele dia, não. Eu fiquei Tava todo mundo estranho, né? Mas depois falou comigo que eu tava... Você estava. Você estava estranho. Eu falei, eu não conseguia te olhar. Mas você É, estava é. estranho porque você Culpa estava do Ciro. preparado pelo seu mentor para o que ia acontecer. Lembra que eu te falei? Uhum. Ele falou que sua vida vai mudar. Só que ele falou para mim, não fala para ele porque... E eu falei pra você precisa ser forte, sua vida vai mudar. E aconteceu, né? Depois. Mayara conversa com um mentor meu, e eu não converso, não só ela sonha com meu mentor, sabe? Ele é assim.
Essa menina é perigosa. Comigo ele não fala. Comigo ele não fala, ele fala com mais rápido. Começando a ficar com medo dela. Ele que é o mentor dele pra ele. É meu mentor. Esse é um negócio Ué, estranho, eu não né? sei. Traição é essa. Traição é essa. Já deu o nome pra ela e tudo. Falei, gente, como assim? Ele falou, Vai olha, ver. é meu mentor. Quero ver você de volta. É meu mentor. Não é pra estar invadindo o sonho dos outros. Né? É. Ó, o ensino evangélico puro, as preces e os passes, o trabalho de doutrinação representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência. Muitas criaturas perguntam se os espíritas não são pretensiosos e orgulhosos ao se julgarem capazes de esclarecer espíritos desencarnados. Acham que esse é um serviço de espíritos superiores e não dos homens. Tem gente que não se acha digna de vir ao centro espírita trabalhar, tá? Que acha que não é evoluir. Eu cometo tantos erros, eu não vou para o centro espírita. Isso é um erro danado. Tá? Deus não espera que a gente seja perfeito para poder estar trabalhando no bem. É exatamente por isso que a gente tem que estar trabalhando no bem, porque a gente é espírito imperfeito ainda. E é com esse trabalho que a gente vai evoluir. Chegam a fazer cálculos para demonstrar aos espíritas que esse trabalho é em vão, pois o número de espíritos que podem assistir em suas sessões é diminuto. Esquecem-se de que toda atividade esclarecedora em qualquer campo vale mais pela sua possibilidade de propagação. A dinâmica da comunicação é o principal fator da eficiência nesses casos, que é o que a gente está fazendo aqui agora. São muitos os exemplos históricos nesse sentido, mas nenhum é mais claro que o de Jesus, servindo de um pequeno grupo de pessoas para modificar, com seus ensinos, mesmo os deturpados pela ignorância, a face do mundo. Nas sessões espíritas não se pretende abranger todos os espíritos necessitados, o que seria impossível, mas cuidar daqueles que estão mais ligados a nós. A doutrinação de um espírito perturbado é quase sempre o pagamento de uma dívida nossa para aquele espírito. Se o prejudicamos ontem, hoje o socorremos. E ele socorrido torna-se um novo assistente da grande batalha pelo esclarecimento geral. O espírito que era obsessor, ele acaba voltando para a casa espírita para ser um trabalhador. Cada espírito que conquistamos para o bem representa um novo impulso na luta, o acréscimo de mais um companheiro, um aumento do bem. Devemos sempre lembrar que o bem é contagiante. Se libertamos uma vítima da obsessão na Terra, libertamos outra no mundo espiritual que nos cerca. Essa multiplicação se processa no crescendo, atingindo progressivamente a centenas de pessoas e espíritos. Às vezes a gente acha que é um pequeno trabalho, né? Igual aqui. Não veio tanta gente hoje, materialmente, mas espiritualmente está cheio. O centro espírita é o refúgio das almas, encarnadas e desencarnadas. Substitui no presente os templos do passado, onde as pompas terrenas estimulavam as almas frágeis, sugerindo-lhes o amparo das potências celestes. As almas frágeis precisam ser constantemente vigiadas e orientadas no centro espírita. Eu estou falando dos tijolos fraquinhos. São bons trabalhadores, mas precisam ser constantemente vigiadas e orientadas, né? Disciplina no horário. Hoje a Kátia foi disciplinada, chegou certinho no horário. O problema da disciplina no centro espírita... Ih, vai ficar o dia inteiro aí. Pode esperar para o almoço. Vai almoçar. Eu venho para almoçar. O problema da disciplina no centro espírita é dos mais melindrosos e deve ser encarado entre os coordenados da ordem e da tolerância. Não se pode estabelecer e manter no centro uma disciplina rígida, de tipo militar. O centro é, além de tudo, o que já vimos, um instrumento coordenador das atividades espirituais. No esquema das suas sessões teóricas e práticas, a questão do horário é imperiosa, mas não deve sobrepor-se às exigências do amor fraterno. Quando ele fala aqui da disciplina do horário, é o seguinte: o espírita ele é muito chato com o horário. Tá? O espírita do centro espírita mesmo, não de Umbanda.
Por quê? Porque os espíritos falam que quando a gente fala assim, vamos começar o trabalho 6 horas, já existe uma grande falange de espíritos ali predispostos a começar aquele trabalho. Só que eles não podem perder tempo deles, porque eles têm outras coisas para fazer no plano espiritual. Então, se a gente atrasa, atrasa o lado deles. Entendeu? Então, assim, é bom a gente sempre chegar ou no horário certinho, um pouquinho antes, para não atrasar. Mas, pelo visto aqui, com relação ao estudo, é para começar 8 horas, tá? Não é para começar 7h30, não. Mara, deixa eu me defender. Esse dia que eu cheguei atrasada, foi exatamente o dia que eu te falei. Que eu saí no portão, o carro parou e o enguiço começou. E o Ciro ajudava, que ia chegar na hora. Mas é tipo assim, me atrapalhando, eu vim. Ainda mais aquilo, né? Mas esse lance do horário é bem interessante. Eles aqui não me deixam, como a gente fala, mentir sozinho. Tudo que a gente programa é previamente. Tipo assim, vai fazer um trabalho, a gente marca, vamos supor, X horas. Vai fazer aqui, a gente fala assim, poxa, aí a Mayara vem e fala assim, pô, o dia tá bonito hoje. Pô, vamos começar antes um pouquinho. Vamos começar antes. A gente programa, tá tudo programado já. Vamos supor, igual falou, 6 horas. Aí a gente fala, pô, podia começar às 5 horas, beleza. A Mayara não consegue chegar, eu agarro isso aqui para começar 6 horas em ponto. Não, é impressionante. Já tentamos colocar tipo assim, 2 da tarde, 3, 4 horas, meio-dia. Tem 2 casos que acontecem, né? Coisa com ela, acontece comigo. E só começa às 6 horas. Desde quando ela é na varanda. Tem 2 casos que acontecem aí. Um que é a espiritualidade, né? Que os líderes espirituais da casa quer que comece às 6 horas, não é vocês que decidem. Né? E isso é em todo tipo de trabalho, tá? Eu vejo muito isso comigo em relação às 6 horas, não sei porquê, né? Eu já falei. Parece que eu estou fazendo antes, fazer uma coisa errada, vamos dizer assim, estranha. Eu vejo muito acontecer em casa espírita, do dirigente, né, o presidente da casa espírita, querer ser mais do que a espiritualidade. Então ele dá ordem o tempo todo, ele quer fazer do jeito dele e acha que tem que ser daquele jeito. E eu sempre bati nessa tecla quando eu fui de centro espírita. Quem decide é a espiritualidade. Sim. Existe um mentor espiritual na casa, então quem tem que decidir é ele. Então, assim, será que ninguém vai consultar ele para saber o que ele acha? Entendeu? E a mesma coisa aqui, existem 2 casos. Um, que o líder espiritual da casa não quer que comece antes. E no caso da Kátia, é o obsessor que não quer que ela venha. E aí a gente, né, não pode pegar no pé dela se ela chegar atrasada. Entendeu? Porque é exatamente, ela tenta vir no horário certo. Mas aí... E não é um obsessor ruim, né? O que eu citei da outra vez. É um obsessor amigo que não quer que ela venha. Porque ele não gosta da Kátia espírita, ele gosta da Kátia de um jeito que ele conheceu na outra vida. De repente da boemia, né? De repente gostava de umas bebidinhas. Entendeu? E hoje ele não quer que a Kátia venha, porque ele é amigo da Kátia ainda. Entendeu? Ele não entendeu que isso faz bem para a Kátia e não a outra vida. Então assim, a Kátia insiste. Muito provavelmente ele não vem, ele fica para lá, mas vai chegar um momento que ele vai vir junto com a Kátia. E aí ele vai entender o que a Kátia está fazendo é muito bom. Mas continua a amizade. É amigo? É amigo, aquele amigo que chama pra coisa errada, entendeu? Nesse dia falou da seleção, mas eu não imponho isso não, tá? Não, eu sei. Não, tô falando assim, é porque assim, tudo tende para começar às 6 horas. Parece que é uma coisa, igual falou, da espiritualidade mesmo, porque por mais que a gente tenta começar cedo, a gente não consegue. E de uma certa forma isso me agrada. De começar às 6 horas. E amanhã também, porque parece que quando começa antes, parece que eu fico meio desorientado, vamos dizer assim, pô, não tá do jeito que eu acho que deveria acontecer. Quando dá 6 horas o negócio começa a fluir, né? Isso aí, parece que 6 horas, tipo assim, não, parece que o povo realmente vai chegando, aquilo vai tomando uma forma diferente, como fosse, assim, 4 horas da tarde. Isso é impressionante, esse negócio aí. 6 horas... Quer dizer, tem uma explicação mais... 6 horas no plano espiritual é sagrada também. Tá? Há relatos de espírito que 6 horas todos eles se reúnem para fazer oração no plano espiritual. É porque é impressionante esse negócio, né? Aí tem aquele negócio da Ave Maria que toca no rádio, isso tudo é realmente no plano espiritual, eles têm essa prática também. Tem essa prática, realmente é uma hora santa, né? 6 horas é uma hora santa mesmo no plano espiritual. Deve ser mais nesse sentido também. Até da falange de Maria, tá? Não sei o que tem a ver 6 horas com Maria, mãe de Jesus, mas a falange de Maria no plano espiritual faz a prece 6 horas também. Tô
Falange de Maria trabalha com espíritos suicidas, tá? Não é justo deixarmos de fora da sessão companheiros dedicados ou necessitados porque chegaram 2 ou 3 minutos atrasados. Vivemos num mundo material e não espiritual, em que as pessoas lutam com dificuldades, várias no tocante à locomoção de compromissos diversos, e é justo que se dê uma pequena margem de tolerância no horário. Essa margem não deve também ser estabelecida com rigor, mas deixada ao critério do dirigente dos trabalhos, que saberá dosar as coisas de acordo com as conveniências. Devemos agora tratar das almas mais fortes, que são os tijolos mais fortes, mais fortalecidos, que não quebra fácil. As mais apegadas ao problema disciplinar. As almas fortes são aquelas que procedem de linhas evolutivas em que os espíritos se aperfeiçoam no uso da independência e da coragem. Por isso mesmo trazem consigo um condicionamento disciplinar que não aceita facilmente as concessões a que aludimos. Eles não aceitam regras, tá? Beirando o orgulho, tá? Tem que tomar muito cuidado porque beira aí, porque somos imperfeitos ainda. Somos imperfeitos ainda, e isso beira o orgulho, porque acaba se achando demais. Nossa, ele olhou olhos tão grandes. Achando demais. Não estou jogando piada para ninguém. Os olhos dele cresceram. Uma palavra rude de uma alma forte, embora não intencional, pode ferir susceptibilidadamente de uma alma frágil, prejudicando-a no seu equilíbrio por uma insignificância. Ora, segundo a regra geral das relações humanas, o forte deve proteger e amparar o fraco, para ajudá-lo a se fortalecer. Tá? E aqui ele está falando que normalmente tem pessoas, realmente, dentro de um centro de trabalho, que elas são realmente mais fortes e acabam liderando. E aquelas mais frágeis, né, que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente é naturalmente taxado de ignorante, às vezes não é. A gente realmente é mais rude. Tá? E normalmente quem é filho de Ogum é que é taxado disso, né, que é ignorante. Né? Que não pode falar um pouquinho, pode mudar o tom de voz, aumenta um pouquinho o tom de voz, já acha que a pessoa está fazendo ignorância. Não é. Quem tem voz grave, assim, igual eu e o Rômulo, se a gente falar um pouquinho mais alto, acabou. Se ela for mais frágilzinha, acabou. Você está fazendo ignorância e já era. A gente tem que estar sempre dosando a nossa voz. Não ser tão rude com o pessoal. Os dirigentes de trabalho devem cuidar de evitar esses pequenos atritos que não raro têm consequências muito maiores do que se pensa. Por outro lado, as almas fortes precisam controlar os seus impulsos pelo pedido consciencial da fraternidade. Há pessoas que, por se sentirem mais fortes, decisivas e poderosas que as outras, embriagam-se com a ilusão do poder, desrespeitando os direitos alheios e sobrepondo-se com rompança às opiniões dos outros. Atitudes dessa natureza no meio espírita e no centro causam má impressão e constrangimento no ambiente, fomentando malqueranças desnecessárias. Em se tratando de espiritismo, tudo se deve fazer para manter-se um ambiente de compreensão e fraternidade, sem exageros, tocado o possível de alegria e camaradagem. Num ambiente assim, arejado, desprovido de tensões, a espiritualidade flui com facilidade e os espíritos orientadores encontram mais oportunidade de tocar os corações e iluminar as mentes. Tudo depende da gente. Mas até que Maíra, depois que começou a conviver com vocês, ela deu uma Tudo depende da gente, gente. Eu não tô querendo puxar o saco de vocês, não. Mas esse ambiente que a gente participa aqui esse é um ambiente familiar, né? O centro ele tem que ser assim, porque o centro espírita, ele é nossa casa, ele é escola, ele é hospital. Pra gente, não é só para assistência. Porque a assistência, muitas das vezes, ela só vem, recebe e vai embora. E às vezes nem volta. Entendeu? É pra gente que está aqui. A gente conversa muito sobre essa situação de tentar manter isso. Por isso, assim, a gente sempre fala assim, não é minha,
igual eu costumo falar, não é a minha casa, não, é a nossa casa. Você pode dizer, a gente tem que estar sempre nessa E aí, harmonia pra e aí a poder gente tem que entender, a gente tem que entender o seguinte, é família. E se um foi ignorante com o outro, a gente tem que entender que a gente é família. Eu não posso simplesmente, o Rômulo foi ignorante comigo, eu saio daqui, não falo nunca mais com o Rômulo. Não, eu tenho que entender que o Rômulo é imperfeito, eu sou imperfeito. Ele foi ignorante comigo, eu posso ser ignorante com ele. Entendeu? Eu tenho que entender, de repente ele ter a humildade de chegar para me enviar. Daquele dia eu estava assim, então te peço desculpa para o ambiente continuar o mesmo. Que é uma coisa que vai acontecer. Falei isso pra você aquele dia, meu É uma coisa que vai acontecer. Entendeu? Isso aí naturalmente. isso é regra de convivência. Um tá mal-humorado naquele dia. A gente sempre fala, vamos falar coisas horríveis, mas ser sincero. Você leva pro É, coração. exatamente. A gente não pode guardar aquilo. Tá? Eu vou ficar magoado com o Rômulo a vida inteira porque ele me falou uma coisinha à De toa. uma certa forma, você expondo, eu me sinto bem, pelo menos. Porque eu guardar é complicado. Eu tenho que falar. Não posso não falar hoje, posso falar amanhã, mas chega uma hora que eu pego a Maiara, igual já aconteceu lá. Já tá todo mundo comigo lá dentro, lá pro carro. Maiara no meu lombo. Aí eu falei assim, falou tudo? Falei, agora é minha vez. Aí sai dali, vamos comigo, vamos. Acabou. Aí a gente Entendeu? volta, Aí o pessoal, o que aconteceu? Nada, não, tranquilo. Tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Tem que ser, porque a gente vê grupos espíritas, né, e de Umbanda se desfazendo por causa disso. A dói, tá? Que é cruel. Ela não tem piedade, não. Depois ela fala assim, pô, exagerei. Vai na hora, ó. Desce. Eu já sei, já passei por isso, só que no WhatsApp. Eu tenho que ver pessoalmente. Eu vi o meu pessoalmente. E conheci outro dia, tá? Conheci outro dia. Mas coisa assim, ó. Aqui, ó. A gente tem que conversar. Já sei bem lambado. Só que é engraçado que eu não fico chateado, cara. Acho que se fosse outra pessoa, de repente, de outro lugar, né? Às vezes até que se eu conhecesse há mais tempo, de repente eu ficaria chateado, mas não fiquei. Depois ela fala assim, não fica chateado mesmo. A gente dá mesmo. Morde só. Dá vontade de bloquear no WhatsApp, mas não bloqueia nada. Eu fico de boa com ela. Bloquear pra desbloquear. Eu fico de boa coisa. Todos eles chegam de mal comigo, daqui a pouco você vai ter essa oportunidade. Ela é muito ignorante. Mas é muito assim, eu acho que tem muito. Eu vejo muita coisa da Maiara que é meu. Né? A gente então vê muito dela. Eu Aí quer vejo o dizer, lado feminino e masculino. coisas que eu vejo assim, pô, a Maiara fez uma M danada, mas aí assim, é igual você. Aí quando eu paro pra refletir, eu falo assim, pô, realmente. Minha mãe falou a mesma coisa em casa. Aí quer dizer, é o espelho, você se confronta, você depara, você não quer. É igual a pessoa fala assim, pô, fala seu defeito, você fala a qualidade. Você não fala, você bloqueia. Então muita coisa que acontece com ela, depois que a Elisângela me ajuda muito nisso, nessa evolução toda aí, ela tá do meu lado, não é à toa. Ela fala assim, vamos, vem cá, lembra que a Maia que veio? Cara, você fez igualzinho tal dia. A Mara falou isso aqui, mas você faz exatamente. Então eu começo a assim, realmente. Então, de uma certa forma, eu vejo nela o que eu tenho que evoluir em mim, entendeu? Muitas vezes acontece isso. Minha Então, mãe faz a mesma coisa. é interessante, isso é muito interessante. Exatamente. O que você está fazendo é prática do autoconhecimento. Você está se conhecendo. Então, através Você olha para ela e se conhece. dela, entendeu? E com a ajuda da Isane, E aí, me mostrar. não adianta você saber dos seus defeitos e continuar com isso. Você tem que ir eliminando. Isso eu não faço mais. Mas todos os dois são assim, eles explodem ali na hora, mas são coração bom, são frouxos, tá? Eu sou. Chega uma, aí já vem, sabe? Você vê que o Rômulo é todo acolhedor, tudo, sabe? Assim, coisa, mas fez um negócio, você já começa, quando ele começa assim, ó. Não, Sabe, eu costumo falar que eu sou assim. Eu prefiro falar, porque se eu guardar, eu sou o tipo da pessoa que eu tenho que. Se me fez alguma coisa, não me agradou, a gente vai conversar sobre isso. Porque se eu não conversar, eu nunca mais olho para tua cara. Eu nunca mais vou chegar perto de você, sabe? Se eu não falar, aquilo vai ficar aqui e faz mal. Isso não é legal. Então eu falo assim, agradeçam se eu estourar. E se eu estourar, acabou. Eu resolvi, já me livrei daquilo. Agora, se eu guardar, Eu lembrei agora do episódio já da era. Organização do Caboclo. Pelo amor de Deus, não consigo não. Aí vai dar aquela, calma, tem que evoluir. Falei, tá bom. Mas na hora o rompante vai levar a Bíblia.
Falei, não, tá certo, errei. Então eu errei de mim. A gente montou um negócio ali, Romulo, faz assim, Romulo faz assim. Vocês vão fazer isso? Ficou um negócio assim, a Elisângela aqui e a Maiara aqui. Aí eu falei, o que você acha? Bota aqui? Não, bota assim, a chega o Maiara. matinho Não pra concordo, frente, chega aqui pra cá. Não, mas ele mas é Maiara, não sei o que e tal. Não, mas assim ficou muito, como é que você usa o termo? Não é papagaiado, não é? Como é que você fala? Muita informação, muita Hã? Não, ela fala um outro termo que ela gosta de falar aí. Ficou, daqui a pouco eu lembro. Ficou muito isso aqui, é da casa, é daqui. Ela acaba assim, não vai demorar muito. Eu falei, quer saber? Vocês arrumam essa porra aí, vocês dois, é que eu tô vendo. Rapei fora pra Eu não tava acostumada, entendeu? Eles vinham arrumar assim, tudo, eu fiquei olhando, daqui a pouco eu vou, pauzinho pra todo lado, só fico indo. Daquela cara gargalhada. Ah, não consigo não. Mas vai, prossiga. E o que... Tudo isso, Montagem. todo o trabalho que a gente faz dentro do centro espírita é caridade, tá? Todo ele, né? Ou a gente está fazendo caridade para alguém, ou a gente está fazendo caridade para casa, para divulgação. O trabalho que se faz, né, no Instagram, né, divulgando o centro, é um trabalho de caridade, né? O Emmanuel fala que, o Espírito, né, Emmanuel fala que a maior caridade que a gente pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação, tá? Porque às vezes tem pessoas que estão olhando ali, aí, tem um centro, eu vou lá, vou visitar. Entendeu? Às vezes não quer ir em outra, fala, vou nesse aqui que é novinho, vou lá visitar. Então é um trabalho de caridade também, é um trabalho de trazer pessoas que estão necessitando para casa também, né? E aí a gente acaba se beneficiando com isso também. Porque a caridade é uma mão duplo, né? Isso aí. Obrigado, Cátia. Mas o que realmente é caridade? Né? A gente tem que pensar o seguinte, igual eu falei, o trabalho no plano espiritual ele nunca para. Os espíritos nunca param de trabalhar, nunca param de fazer o bem, né? Os espíritos que trabalham no bem. Só que a gente tem um horário para isso, né? Tudo a gente tem um horário, né? Os espíritos não param. Os espíritos não param. Né? Os espíritos não param de trabalhar. Mas a gente, como espírito encarnado, a gente tem o horário para começar e o horário para parar. E aí é exatamente nesse sentido que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? A gira começa às 6 horas e acaba 9h30, 9 horas? 9h40. Quase 10 horas, né? E aí se fecha o portão, todo mundo vai embora. Mas aí naquela hora que chegou 10 horas, costuma chegar aquele espírito perdido, encarnado, para bater na porta. E aí se o Rômulo fala, não vou atender, porque não é a hora mais da sessão. E aí aquela pessoa está tão desesperada que ela sai daqui e aí comete uma besteira. Entendeu? Aí como que fica a nossa cabeça? Né? Eu já vi isso acontecer, mas não de uma forma negativa, foi até bom para todo mundo que participou. Né? Eu devia ter mais ou menos a idade do Ciro, eu ia no centro espírita, e era igual o Ciro assim também, ficava sentadinho, quietinho, observando. Né? E aí no centro espírita estava acontecendo um estudo, né, a palestra, e aí chegou um senhor, sentou lá atrás, quietinho, assistiu tudo, né, ninguém conhecia ele, todo mundo levantou, deu boa noite para ele, todo mundo saiu. Ele foi o último a sair. Quando ele saiu, ele sentou na porta e começou a chorar. E aí o pessoal, o que está acontecendo? Quem é o senhor? E aí, se não me falha a memória, acho que ele estava vindo de São Paulo. Ele errou a cidade, desceu aqui em Vassouras, ele tinha que chegar até Três Rios. E aí ele chegou aqui sem dinheiro para comer, sem dinheiro para pagar passagem para ir para Três Rios. E ele estava desesperado, porque ele não tinha telefone da filha, que ele estava indo atrás da filha em Juiz de Fora. E aí ele não tinha contato dele, já estava desesperado. E aí ele falou, se vocês não me dessem assistência, eu ia fazer uma loucura. Porque ele estava desesperado, ele não tinha como fazer contato com a filha dele. Entendeu? Então, se a gente não desse assistência para ele, fizesse a loucura, depois como é que ia ficar a nossa cabeça? Né? Se ele fizesse essa loucura e chegasse a notícia, aquele rapaz que estava lá no centro, a gente não deu assistência para ele. Entendeu? Então, assim, a caridade e a espiritualidade, ela prega essas peças na gente. É uma casa de caridade mesmo? Então vamos ver se é casa de caridade. Vamos mandar esse irmão exatamente fora do horário. E aí é fora do horário. Porque assim, às vezes a gente só uns 5 minutos de conversa com a pessoa já alivia a pessoa. A gente fala assim, não, acabou os trabalhos agora. O seu problema pode esperar até a próxima gira ou até a consulta?
Pode, não tem problema. A pessoa já fica tranquila, já melhorou. Isso aí. Entendeu? Só orientar, chega em casa, acende uma vela. Falar besteira, fazer uma besteira que você... Se você se fechar o... conversou com ela, É. ela abriu a mente. Já aliviou. A própria espiritualidade, no momento que está conversando com você, né, que ele está conversando com você, a espiritualidade já está aplicando o passo nele para acalmar ele, naquele local. E aí se você... Não, hoje não, fecha o portão e... Você já perdeu a oportunidade de fazer uma caridade. Né? Benevolência. O que é benevolência? Alguém sabe me dizer o que é benevolência? Prefiro que você fale. Por favor, Mara. Ou indulgência. Benevolência é um substantivo feminino com origem do termo latino benevolência e expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. E a indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. É o que a gente estava falando aqui agora, do Rômulo ser ignorante comigo e eu perdoar a ignorância dele. Né? Eu estou sendo indulgente com o Rômulo. Absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. E aí Allan Kardec perguntou para os espíritos, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E aí os espíritos respondem para Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Caridade não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente acha que fazer caridade é difícil, mas caridade é um troço fácil de fazer. Não é difícil. Criando a gente, coisa, né? a gente acha que é maravilhoso, né, esse trabalho da cesta básica, de dar brinquedo para as crianças, mas a gente fica tão naquilo que caridade é só isso, que a gente acaba esquecendo das caridades mais simples. Né? Que às vezes é conversar com a pessoa que está se sentindo sozinha. Maiara gosta de morar sozinha. A gente precisa conversar com ela. Mas... ser um simples ouvinte, né? Quer dizer, nosso entender, pô, eu não fiz nada, a pessoa só falou. Mas aquilo para a pessoa fez um bem danado, às vezes não falou nada, mas o fato de você parar para ouvi-la, cara, quer ver? Para a pessoa foi maravilhoso. E são as pessoas mais chatas, cara, que são essas, que falam muito, que quer. E a gente foge delas. Porque às vezes. Você tá andando na rua, você vê aquela pessoa na calçada, você já entra em uma loja para desviar daquela pessoa que você sabe que aquela pessoa vai te tomar um tempo. Então, era uma coisa que a minha falecida sogra, ela gostava muito de mim, nesse sentido. Porque assim, ela gostava muito de falar, mas não era falar por falar. Eu sentia que ela tinha muita mágoa, eles não sabem disso. Ela tinha muita mágoa, então era uma forma de ela colocar aquilo para fora. E eu ficava às vezes esperando a Elisângela, quando a gente estava namorando na época ainda, Elisângela vindo da faculdade, coisa de 20 minutos, meia hora, enquanto o ônibus não chegava. Cara, ela contava coisas de menina até na coisa atual, mas assim, em 20 minutos. Ela falava do casamento que foi fracassado, que foi traída, que ao mesmo tempo que trabalhou num lugar legal e conheceu pessoas boas. Então aquilo para ela, aqueles 20 minutos para ela ali, era muito legal. Eu ficava assim só, pô, que legal, pô, que bom, não falava nada. Mas aquilo para ela falava assim, pô, o Romulo é tão bonzinho, o Romulo fica me ouvindo, me escuta, porque ninguém escutava. Ela falou, todo mundo evitava ela. Porque ela falava muita coisa assim. Então as filhas, não sei o quê. Não, maravilhosa. E as pessoas, de certa forma, evitavam por causa disso, que ela gostava muito de conversar, de falar, não sei o quê. E ela tinha muito negócio de falar assim, mas você conhece o seu Zezinho? Que a filha dele trabalha, não sei o quê? Mas eu não conhecia ninguém de barra. Eu falava assim, não, mas continua aí, eu acho que eu sei quem é assim. Mas não sabia. Mas eu dava essa oportunidade dela colocar isso pra fora, pô, pra ela aquilo era maravilhoso. Era muito bom. É uma maneira simples de fazer caridade. Só você sentar e conversar com a pessoa. Então pra mim não fazia nada, você só ficava ouvindo. Às vezes a gente acha que a pessoa vai no centro para ser atendida pelo preto velho, às vezes ela quer ser atendida pela gente. De sentar e só conversar. Às vezes a pessoa está se sentindo sozinha. Isso aí, no final E às vezes ela não quer nem falar dos problemas dela, só quer sentar e conversar de outras coisas, entendeu? E aí já sai bem. Fazer parte aqui no ambiente, né? Trocar ideia, conhecer pessoas novas. Isso aí. E aí Kardec também pergunta
na questão 683 do Livro dos Espíritos, qual é o limite do trabalho? E aí ele fala do trabalho de uma maneira geral. Tá? É o trabalho que a gente faz remunerado e o trabalho na caridade. Qual que vocês acham que os Espíritos responderam que é o limite do trabalho? Os Espíritos respondem, o limite do trabalho é o limite das forças. A gente tem que trabalhar até o nosso limite das forças. Então, eu faço isso. Até o meu limite da dor nas costas. E aí eles falam, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então fica a nossa escolha se a gente vai trabalhar até o limite das nossas forças ou se a gente vai descansar antes da gente estar cansado. Né? E é o que acontecia muito com Chico Xavier. Né? Chico Xavier era muito engraçado, porque ele dormia só 3 horas por dia. As sessões dele acabavam de madrugada, por volta ali de 1, 2 horas, ele ia para casa, ia fazer broa, ia fazer café, conversar com os amigos, e aí sim depois ele ia dormir. E aí ele acordava para trabalhar no outro dia, né, que era funcionário público, aí chegava em casa, ia psicografar, e aí depois ia para o centro psicografar mais ainda, e era assim a vida dele. E trabalhava feliz da vida. O trabalho espiritual, eu trabalho até o limite das forças. Né? No trabalho. Mas o trabalho espiritual é muito bom. Se a gente fizer gira todo dia a gente vai estar aqui de boa, a gente não vai nem se cansar. Agora pro trabalho, né? É remunerado, a gente fica meia horinha e fala, gente, nossa, essa hora não passa. Mas assim não dá 4. Não, assim, vocês estão falando, no caso, funcionário público, assim, você recebendo salário de, tipo, vocês trabalhando fora? Geral, é. Eu, por exemplo, eu fico em casa costurando, feriado. Se eu não tiver nada para fazer sábado, domingo, eu fico direto. Não eu se fico cansa. até o limite da minha coluna. Porque aí tem uma hora que eu vou levantar para fazer alguma coisa aí, eu já sei que ela falou assim, para, porque vai piorar, porque eu já fiquei travada. Mas eu vou, esqueço quando eu já teve noite de eu ir parar 3 horas da manhã, porque eu me perdia ali. Fazia com prazer, né? Eu gosto. É uma E como diretor a gente chegava lá, o que é? Também não era assim não, tá sem graça, vou passar aqui. Não era assim não, a gente Achar que eu era o quê? O caos pancando. Eu chupava a cana. Mas só de vez em quando. Não era assim não, só quando ela tava virada mesmo que ela fazia assim com a gente. Os outros me viravam, eu nunca tô virado, os outros que me viravam. Caixa, quando tava estressado, a gente não entrava nem na direção. Só para conversar com Dona Esther, que era mais de paz. E a Renata. Claro, dona, o estresse era todo meu, né? Era geral, você que fala, você que vai dar expor, você que vai resolver. Aí eu era bruxa, né? Todo mundo bonzinho, né? Sempre tem que ter um bonzinho e coisa, né? Ah, bom. Todo lugar tem que ter uma Maiara e um Romo. Um bonzinho e o mal. O equilíbrio. Balança, equilibrar. Eles não têm secretária. E a Eles- mulher fala assim, faz Elisângela, assim. você fica no meio, Elisângela, que é o... Faz assim. Contrapelo. Aí eu falo, Roma, a Maia falou assim, não, vai fazer assim porque eu falei. Aí eu falei, dona Carla, o que eu faço? Porque fica assim. Aí ela fala, vocês dois resolvem. Fala um pro outro aí, porque... Aí eu trouxe aqui 15 simples atos de caridade de que costumamos esquecer. Pô, daí não, senão tá derrubando o portão. Eu boto em frente. Chegou cedo mesmo. Pra próxima. Já vai ficar aí até semana que vem. 15 simples atos de caridade que costumamos esquecer. Sorrir. Um cristão sempre é alegre. Às vezes podemos nem perceber, mas ao sorrir aliviamos a carga do que estão ao nosso redor. Na rua, no trabalho, em casa, na faculdade, a felicidade do cristão é uma bênção para os outros e para si mesmo. Agradecer. Nunca se acostume a receber as coisas mesmo porque você precisa ou porque tem direito a elas. Receba tudo como um presente, mesmo se estiver pagando por isso. Agradeça sempre. A pessoa agradecida é mais feliz. Recordar às pessoas o quanto vocês as amam. Você sabe que os ama, mas e eles? Carinho, abraços e palavras nunca são demais. Se Jesus não tivesse se feito carne,
nós jamais teríamos entendido que Deus é amor. Quando o Romulo vai falar que me ama ou vai me agradecer por algo, ele me manda mensagem e desliga a internet, porque ele fica com vergonha. Mentira! Eu vou dormir, cara. Esse cara de pau, Ou então, bicho bobo, rapaz. ele tá mandando áudio a noite toda. Ele vai falar que me ama, ou vai falar assim, alguma coisa assim, ele digita. Eu falo, por que isso você digitou? Aí a Elisângela vem e fala, não tava nem sabendo que ele tinha digitado isso. Tem coisa que ele não fala no áudio, não. Eu tô evoluindo, eu sou imperfeito, não. Isso aí. Eu falou. Cumprimentar essas pessoas que você vê diariamente. O porteiro, a faxineira, a recepcionista, o vizinho. Ao cumprimentá-las, você lhes recorda o quanto são importantes e quanto você os valoriza. Escutar a história das pessoas sem preconceito. O que podemos nos tornar mais humanos que saber escutar? Cada história que lhe contam lhe une mais aos outros. Seus filhos, seu cônjuge, seu chefe, o professor, suas preocupações e alegrias. Você sabe que não são só palavras, mas partes da sua vida que precisam ser compartilhadas. Parar para ajudar. Não interessa se um problema de matemática, uma simples pergunta ou alguém com fome na rua. A ajuda nunca é demais. Todos nós precisamos uns dos outros. Motivar as pessoas. Sabe aquele amigo que não anda muito bem? Tente arrancar um sorriso dele, para aliviar seu desânimo e ver que nem tudo na vida é ruim. É sempre bom saber que existe alguém que nos ama e que está ao nosso lado. Comemorar as qualidades e conquistas dos outros. Nunca deixe de celebrar as alegrias das pessoas que convivem com você. Suas qualidades, conquistas, boas ações, simples frases como parabéns, fico feliz por você, você fica bem com essa cor, podem alegrar o dia de uma pessoa. Maera está devendo uma pizza pra gente comemorar junto com ela a conquista de ontem. Não é, menina? Né? Eu já juntava, porque esse aniversário. Não é? Mas ainda bem que a Cátia trouxe o bolo. Eu fiz a minha parte. Viu? Não, mesmo que eu chegasse atrasada, eu estava já. Né? E a gente ia perdoar, Demorou Cátia. passar. Oi? Hoje falou assim, o bolo demorou passar. A gente ia perdoar. Ficou pronto rapidinho. Doar as coisas que você não usa. Em bom estado. Exatamente. E limpo, né? Vale a pena fazer uma faxina no armário e separar algumas coisas para doação. Isso ajuda a valorizar o que temos. Engrandece nosso coração e pode fazer outras pessoas felizes. Ajudar para que outra pessoa descanse. Isso pode ser vivido especialmente nas famílias. Você pode começar a fazer a tarefa de outra pessoa para que ela possa descansar, ou antes de que ela lhe peça ajuda. A vida fica mais leve quando nos ajudamos mutuamente nas responsabilidades cotidianas. Vamos prestar atenção no Rodolfo? Eu não posso reclamar. Ciro, ajuda? Muito. Isso aí. Se eu souber assoviar. Corrigir com amor. Corrigir é uma arte. Muitas vezes nos encontramos em situações com as quais não sabemos lidar. O melhor método é o amor. O amor não somente sabe corrigir, mas também perdoar, aceitar e seguir em frente. Não tenha medo de corrigir e ser corrigido. Isso é uma demonstração de que os outros gostam de você e querem que você seja melhor. Tá vendo, né? Entendeu, né, mãe? É o tipo da coisa que eu falava para os meus alunos lá. Enquanto eu estiver me importando com vocês, vocês agradeçam. Porque a hora que eu não chamar mais atenção, não brigar, não botar em sala, é porque eu larguei de mão. Então, enquanto eu estiver me preocupando, incomodando, vai agradecendo. Ser detalhista com os que estão perto de você. Se você sabe do que aquela pessoa gosta, por que não aproveitar isso para fazê-la feliz? Tudo que é dado com amor é melhor. Sair de si mesmo e pensar nos outros é maravilhoso e alegra o coração. Limpar o que você usa em casa. Na vida familiar, isso é essencial para não sobrecarregar ninguém. Faça a sua parte e faça com carinho. Você se sentirá alegre e em paz com isso. Minha mãe sente muita paz. Né? É muito cara de pau.
Ajudar os outros em suas dificuldades. Carregar uma sacola, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, pagar o almoço para alguém. São muitos detalhes ao seu alcance e as pessoas não vão se esquecer do bem que você fez a elas. Inclusive no plano espiritual. Se desencarnam antes da gente, eles ficam pedindo por nós lá no plano espiritual. Demonstre que você ainda acredita na humanidade. E a última, ligar para os seus pais. Talvez você more sozinho ou inclusive já tenha sua própria família. No entanto, seus pais ainda se emocionam ao ver que você se lembra deles. Estar atento ao que eles precisam ou simplesmente ligar para saber como estão é algo que não custa muito e é um gesto de gratidão enorme. Minha mãe no quarto ao lado, de madrugada, conversa comigo pelo WhatsApp. Isso aí é normal. Você vai fazer a mesma coisa. Dentro de casa os dois, só. E Wanda. Muito bacana. Muito mesmo. Que encerramos. Mas minha mãe manda mensagem da base da parede. Eu faço a mesma coisa, eu grito também, porque eu não escuto, não vê a mensagem. É doideira. Eu grito assim, filho, olha o zap. Como a Mayara falou ontem, a Umbanda, querendo ou não, é muito simples, né? Tudo que você falou e foi tudo muito simples no ponto de vista de benevolência, de indulgência. Né? E a gente tem hora que a gente acha que está muito além da gente. A gente, né, acha que fala assim, mas vou conversar com o cara, mas não sei nem o que falar, vou ajudar de que forma? Às vezes você não precisa falar, igual você falou, sentar, ouvir, você está ajudando pra caramba, tá fazendo um bem que a gente não faz ideia, né? Então a gente bota muita... A gente acaba colocando um obstáculo numa coisa que a gente acha que é muito, muito simplória e não é. Muito interessante. Muito bom. Vai abrir nossas mentes. Faz a prece você. Hã? Faz você a prece, para encerrar. Caramba, assim, cara. Não tem pé, então, né? Não tem pé que a gente tem. Já tem. Vai dar a mão? Pode ser. Eu não vou, assim, muito bem fazer uma prece, não, porque eu não sou muito bom com essas coisas, não. Mas eu vou fazer, assim, um agradecimento, em geral, né? Agradecer pela presença de cada um de vocês que estão aqui, pelo Rodolfo, que está vindo aí com o intuito de somar com a casa. Passar, né, de repente não vai conseguir passar tudo que ele sabe, mas passar bastante coisa que ele sabe pra gente. Isso aí tá sendo muito legal, muito, muito gratificante, está sendo muito aceito de coração mesmo, de verdade, por mim, pela Mayara, né, Elisângela, que a gente fala que a gente é da diretoria do Cacife, a gente que coordena tudo. O Yuri, né, Dona Carla, saber que, igual a aula de hoje, coisas até então que a gente acha que é muito simples, esse relato da Dona Carla hoje aí, que mediante isso que está acontecendo aqui, já está tendo resultado, a gente não... Isso é muito legal ter esse feedback, né, ter esse retorno, que sempre mostra pra gente que a gente está seguindo, trilhando no caminho certo, e que a gente continue sempre aumentando essa egrégora, né, que a gente costuma, a Umbanda gosta muito de falar isso, aumentando a nossa família, sempre com o pensamento de somar, de expandir, de levar a Umbanda de um modo geral, agora o Espiritismo através do Rodolfo, passando esse conhecimento pra gente aí. Agradecer a espiritualidade para estar dando a gente essa oportunidade, né, da gente estar se unindo em prol disso. Tomara que mais pessoas cheguem para poder receber e doar também para casa, trazer um pouquinho de cada um, porque a Dona Kátia, que fala com a gente aí às vezes dessa experiência que ela tem de vida e querendo ou não, são coisas que a gente vai sempre aprendendo algo, sempre, né, participando um pouco da vivência de cada um, é muito legal. E mais uma vez, muito obrigado de verdade a cada um de vocês. Chora não, hein? Muito obrigado de verdade. É uma prece também que você fez.